Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia, boa noite, boa tarde. Esta é a voz de Deus em seu lar. Aqui quem está falando é o evangelista Bruno. Eu gostaria de estar compartilhando com o mundo inteiro através desse canal abençoado de Deus, aonde o pastor José Nilton é um grande homem de Deus. A palavra do Senhor vai nos ensinar, vai nos admoestar. O livro de Mateus 6,33, que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, vejamos bem, quando nós cuidamos das coisas de Deus, da obra de Yeshe para Yoshere canta, de obedecer a Deus, Deus alega o coração. Meus irmãos, eu quero falar para a Igreja Santa de Deus na terra, os remanescentes da fé, aquele homem de oração, aquela mulher de oração, aquele homem de jejum, aquela mulher de jejum, aquele homem temente a Deus, que nosso Deus ele é amor, que nosso Deus ele é justiça. E quando nós buscamos o reino dele, as coisas dele em obediência, ele cuida das nossas tecantepovoricanta, das nossas coisas físicas. Há um preço para a obediência e há um preço para a desobediência. Eu trago para meus irmãos uma história bíblica muito conhecida. Saul. Saul foi um homem ungido segundo o coração dos homens, porque o profeta Samuel, ele estava triste orando, porque aquele povo estava pedindo um rei. E certa vez, Igreja Santa, Deus vai até a presença de Samuel e fala para Samuel, tecantepovoricanta, que a partir de agora aquele povo não estava agravando o profeta Samuel, que aquela batalha seria de Deus. Então Deus ele dá uma ordenância para Samuel ungir Saul. Samuel vai lá, unge Saul com a vasilha, porque Saul é rei pela vontade do povo. Mas Deus ungiu ele. E quando Deus era na vida de Saul, todas as batalhas que ele tecantepovoricanta, rato itimi tamaia tamaia tamaia, que ele batalhava, ele vencia. Mas chega uma hora que Deus dá uma ordenância para Saul através do profeta Samuel, que era para ele ir na cidade, e ali tinha um povo chamado Amalequitas, aonde aquele povo, quando o povo de Deus estava subindo o Egito, ali eles proibiram de o povo de Deus passarem. Chega um momento que Deus manda Samuel falar para Saul, que era para ele destruir aquele povo, queimar todos os despojos de tecantepovoricanta, rato itimi tamaia tamaia tamaia, aqueles despojos de guerra, e matar do menor ao maior. Porém, Saul, ele desobedece à voz de Deus. Saul, ele mata alguns. Saul, ele pega todos os dispostos de guerra e ele poupa a vida do rei. Quando Saul volta, que encontra o profeta Samuel, Amós 3,7, não há nada que Deus não revele para os seus santos, para os seus servos, para os seus profetas, para que não aconteça no tempo dele. Samuel já sabia o que tinha acontecido. Igreja Santa, povo de Deus, você sabe qual foi a atitude do profeta Samuel? Foi interceder por Saul. Mas chega uma hora que Deus vem na presença de Samuel e fala: Samuel, até quando tu vai interceder por esse homem ao qual eu já retirei meu espírito? O meu espírito não estará mais na vida dele. Vai até Belém, que lá há um belamita, tecantepovoricanta, chamado Jessé.
E um dos filhos dele é provido de meu rei. É, Igreja Santa. Olha o que é o desobtoia pra Yoxere canta. Rato itimi tamaya tamaya tamaya. Olha o que a desobediência faz na vida de um homem. Saul, quando Deus era na vida dele, ele batalhava e ganhava todas as batalhas com o povo inimigo. Mas agora Saul vai lidar com outra situação. Agora Saul vai para as batalhas sem a presença de Deus. Como a Igreja Santa de Deus vivo sabe, no Monte Carvalho, a qual o povo de Israel, o povo de Deus estava batalhando com um povo inimigo chamado Filisteu. Eles trazem uma arma secreta que vinha de Gate. Golias, um gigante, perito em batalha, que todas aquelas batalhas que ele tinha batalhado, ele não tinha perdido uma. Glória a Deus, aleluia. Deus fez. Deus fez já. Pode continuar, Deus fez. Fica no pau, moço. Glórias a Deus, aleluia. Então quando... Quem sabe fazer um vídeo, né? Glória a Deus, aleluia. Quando aquele povo inimigo filisteu, lá em alemão, pau. Ele apresenta aquele gigante vindo de Gate, Golias. Está lá Saul e o exército dele. E esse povo, Tecante Povore canta, ele começa a afrontar o exército de Israel e o próprio Deus. Durante 40 dias no Monte Carvalho. E Saul, por não estar mais com a glória, por não estar mais com a revelação do céu, igreja, com o braço forte de Deus, ele teme. Ei! Mas aí vem o preço da obediência. 110 anos. Davi apacentava a ovelha de seu pai Jessé. E apacentando a ovelha do seu pai Jessé, ele tinha o amor para com aquela profissão. Então, certa vez, Tecante Povore canta, Davi apacentando as ovelhas do seu pai Jessé, ele cria o Salmo 23, que diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia-me tranquilo por águas tranquilas. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor estará comigo. A sua vara e o seu cajado Tecante Povore canta me consolam. E ali ele cria o famoso Salmo 23. Aleluia, Jesus. O que acontece? Vem o urso e tenta tragar e matar as ovelhas do seu pai Jessé. Vem um leão e tenta tragar e matar a ovelha do seu pai Jessé. Deus colocou o urso e o leão nas mãos de Davi. Por outro lado, na guerra contra os filisteus, aquele gigante Golias vindo de Gate estava afrontando o povo de Deus há 40 dias. E Saul não se ousava a pelejar contra ele. Sabe por quê? Porque estava na desobediência. Porque a presença de Deus já não era mais na vida de Saul. Voltando para Davi. Canta, revelação do céu, Igreja Santa. Deus sempre vai criar situações para o servo, a serva, o profeta, a profetisa dele, em nome do Senhor Jesus. Então Davi, ele é chamado pelo seu pai Jessé para levar mantimentos para os seus irmãos, que era guerreiro de guerra do exército de Israel. Davi vai. Davi estou yeshe pra Yoxere canta la récia. Rato e time tamaya. Ele chega no Monte Carvalho. E ali Davi vê aquele gigante afrontando o Deus vivo de Israel. Então Davi chega até os seus irmãos e fala: até quando Saul vai ver aquele gigante Golias afrontando o Deus vivo e não fazer nada? E ali Davi, ele pede
para batalhar contra Golias. Só que os irmãos de Davi tinham na cabeça deles que Davi só apacentava as ovelhas do seu pai Jessé. Porém, ele não sabia do mistério que Deus tinha tido com Davi, capacitando ele para que pudesse colocar ele na batalha. Igreja Santa. Sempre é assim em nossas vidas. Quando Deus ele começa a nos usar, quando Deus começa a nos levantar na terra, sempre vai ter um levante. Mas ei, meu irmão, ei, minha irmã, não temas, te cante pavor e canta, porque Deus é contigo, vaso de honra, porque Deus é contigo, mulher valorosa. Usa a tua fé, use a tua emuná para quem está em Israel, use a emuná que Deus colocou aí na sua vida. E por essa fé, Davi pede ordens, porque o rei de Israel era Saul, para que o rei deixasse ele pelejar. Olha a reverência de Davi. Davi, ele sempre honrou Saul como ungido de Deus. A mais famosa. Quantas vezes Davi viu Saul vulnerável e Davi com a espada para matar ele, mas não ousou tocar no ungido de Deus. Então, Saul fala para Davi, mas Davi, você apacentava as ovelhas do seu pai, você não é perito em guerra, como que você vai batalhar com aquele gigante? Ele vai te destruir. E aí, passa-se tempo, Deus vem e fala no meio da congregação daqueles soldados, e Saul fala, então tá bom, Davi. O que eu posso fazer por você é dar os despojos de guerra. Armadura, escudo, espada. Sabe o que aconteceu, Igreja Santa? Davi, ele tentou até vestir e caminhar, mas ele não conseguia, aquele peso nele. Ele fala, aí ele tirou o despojo de guerra e falou, eu vou em nome do Deus vivo de Israel. Davi, ele pegou uma franja e coloca 5 pedras. E Davi chega na presença de Golias, o gigante que veio de Gate. O gigante que já tinha pelejado várias batalhas e jamais tinha perdido uma. Igreja Santa, você sabe qual foi a primeira reação de Golias para com Davi? Ele desprezou Davi. Ele falou, um exército tão poderoso diz, rato e cante povor e canta, rato itimi tamaya tamaya tamaya, kamashura badala baia subetecala baia subia nessa, tão poderoso de Israel, e vocês me mandam um jovem que mal sabe manejar uma espada e segurar um escudo? Igreja Santa de Deus, Golias despreza Davi. Assim não é diferente na minha vida e na vida de vocês. Quantas vezes a gente somos desprezados, quantas vezes a gente somos perseguidos, quantas vezes a gente somos caluniados por pregarmos a palavra de Deus, por andarmos em retidão e por obedecermos a Deus, Igreja Santa. Então Davi, ele pega aquela franja com aquelas 5 pedras e ele começa a rodar. E ele começa a rodar. E ele começa a rodar. Davi, ele lança aquelas pedras. Igreja Santa, vocês sabem o que Deus vivo de Israel ele faz? Ele dá pressão para aquelas pedras, para que ela pegasse no ponto mais fraco daquele gigante. Sabe qual era a Igreja Santa? A testa. Quando aquela pedra pega na testa do Golias, o gigante, sabe o que acontece, Igreja Santa? Na lei da física, o certo era ele cair para trás. Mas Deus fez ele cair prostrado perante o mesmo Deus que ele afrontava há 40 dias. Bate palma para Jesus, igreja. E eu deixo essa rica
oportunidade. Seja um Davi obediente e corajoso. E pense 2 vezes antes de ser um Saul desobediente. Porque há uma consequência para a obediência e há uma consequência para a desobediência. Pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém. Glória a Deus. Aí, pega esse canal aí, Coragem Trabalho Oliveira, esse é o jovem Bruno, né? Ele faz parte da comunidade Voz de Deus em São Paulo. E essa palavra é muito forte. E eu ia aproveitar em cima dessa palavra e fazer o convite, né? Que hoje, começa a campanha de 3 dias, as quebras das algemas com a missionária Loura. E domingo tem uma consagração do nosso pastor Raul e a pastora Loura de Barra Nossa, a consagrada pastora. Então essa é a Voz de Deus, sei lá, pega meu canal, Coragem de Trabalho, pega meu Face, Exerito Gomes. E nós vamos.